Olá, gente. É, Nesse vídeo eu gostaria de fazer um react do canal do Lucas Banzoli, sobre a imortalidade da alma, né? O canal diz aqui, vem debater com a gente e prova a imortalidade da alma. Na verdade, é uma doutrina adventista, né? Também das testemunhas de Jeová, e alguns também estão entrando nessa doutrina. Eu entrei no debate, né? Mas nós temos pouco tempo. Na verdade, os convidados é que têm bastante tempo para comentar. E às vezes, quando nós falamos de textos relacionados, o Lucas, ele diz logo, já falamos desse texto, então não vamos falar mais. E como havia outras pessoas para querer também entrar, então eu fui tirado, né? E não tive tempo, não temos tempo para comentar e um tempo adequado. Então não é bem um debate, né? É simplesmente alguém que coloca suas opiniões e outros têm mais tempo para comentar. E eu quero deixar bem claro que o Lucas, ele tem muita ética no seu canal. Ele deixa todos falarem, cada um tem o seu tempo. Às vezes até eu entro, né? Mas ele tem muita ética. Mas não há um tempo para realmente refutarmos, certo? Como deveríamos. Então eu estou fazendo esse vídeo para fazer um react e comentar sobre a doutrina da imortalidade da alma. Minha gente, aqueles que dizem que a alma não é imortal, tem muitos problemas hermenêuticos, e eu sei que isso vem de uma cosmovisão. Né? A cosmovisão ela é suficiente em nossas vidas para muitas vezes nós não vermos o óbvio, né? Então, eu vejo que não aceitar a imortalidade da alma tem muitos problemas hermenêuticos e exegéticos, como eu vou mostrar, tá bom? Então, nós vamos ver primeiramente a dúvida aqui do Elias, e depois nós vamos refutar, ok? Vamos lá, vamos ver aqui o que ele diz. Duas perspectivas, assim. Tem uma perspectiva que nega que a alma possa existir fora do corpo. Então, quando você morre, a alma morre. E tem uma perspectiva que diz que a alma pode existir fora do corpo, mas ainda assim ela pode ser destruída no final. Então, a minha nessa dificuldade maior é com essa primeira perspectiva, que diz que a alma não pode existir fora do corpo. Ela pode existir fora do corpo e ser morta no final. É só esse ponto que eu queria entender. Sim, qual que é a visão sua. Então, que eu entendo. Depois eu vou deixar que o Helsi fale, que o Ezequiel Gomes fale, que a alma não é algo que Deus colocou no homem, a alma é simplesmente nós mesmos, né, como pessoa. Deixa eu abrir lá o texto clássico lá de Gênesis 2:7, que é justamente o texto que vai falar da narração da criação do homem. Vai falar o seguinte: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Então o que é a alma, biblicamente, na sua origem, né, o significado básico dela? Não é alguma coisa que Deus falou e colocou para dentro da nossa natureza. É o que o homem se tornou como resultado da fusão entre o corpo, né, que é formado pela terra, e o espírito, que é o fôlego da vida. Então, isso que é uma alma vivente. Então, a alma vivente é simplesmente o ser vivo que morre. Por isso, você vai ter 300 textos bíblicos que eu vou falar de morte da alma. Então, eu não acredito numa alma separada do corpo, né, que nem no dualismo, que nem na dicotomia, que é muito feita pelos gregos, né? Se encontrarem base bíblica para isso, beleza, não tem nenhum problema falar, existe uma alma, mas essa alma morre porque a Bíblia ensina isso. Mas até onde eu vi, não tem nenhum texto que fale que a gente possui uma alma. Se o Ezequiel ou o Hel, se quiser complementar, fica à vontade aí. Só queria saltar o pessoal aí. Boa noite para todo mundo. Cheguei aí. Beleza, Ezequiel, belezinha, Lucas, belezinha, participantes aí. Fica à vontade. Bom, o primeiro ponto importante de colocar para o Elias, né, da Assembleia de Deus,
é que a discussão sobre se pode haver ou não a alma fora do corpo, ela não pode ser meramente, vamos dizer assim, resolvida com base na nossa lógica, na nossa imaginação. Tem que haver fundamento bíblico para essas crenças. E a partir do momento em que se percebe que não existe crença bíblica claramente explique uma alma fora do corpo nos termos do entendimento grego imortalista, então esse é o fundamento dessa negação. Claro que nos termos assim da imaginação lógica, poderia se imaginar uma alma. Bem, gente, aqui nós vamos parar porque eles dizem que não tem base bíblica, mas tem. Notem que eles colocaram um texto de Gênesis 2:7, onde Deus diz, soprou nas narinas do homem e o homem se tornou alma vivente. Claro, o homem se tornou alma vivente, mas notem que antes era corpo, depois Deus teve que soprar nas suas narinas e ele se tornou alma vivente porque tem uma alma. A alma vivente é exatamente a consciência. A consciência, um cadáver que está sem vida, está morto, ele não tem a consciência, ele não tem alma, ele não tem vamos dizer, a parte imaterial. Então, é claro que se tornou alma vivente. Mas existem textos bíblicos que demonstram que a alma é diferente do corpo. Nós vamos ver isso, né? Primeiramente, nós vamos ver base bíblica que a alma é distinta. No mesmo livro de Gênesis, nós vamos ver Gênesis 35:18. Gênesis 35:18 diz assim: em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terá este filho. Aí no verso 18 diz assim: ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, ou seja, ao sair-lhe a alma. Então deixa claro aqui que a alma, né, é algo distinto, né, no Velho Testamento. E aqui é nefesh, né, a palavra hebraica aqui é nefesh. Outro texto, em 1 Reis 17:21, 1 Reis 17:21, diz assim: e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, Elias, a ressuscitação do menino, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Olha, minha gente, se alguém disser que esse texto não demonstra que a alma é diferente do corpo, só tem uma alternativa. Ou ele não sabe ler, ou, né, tem que ter um malabarismo muito grande. Mas o texto deixa claro, né, meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou. Tem outro texto também de Jó 32:8, que diz assim: há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio, né? Aqui é Ruá, certo? Ruá. Então notem bem que há um espírito no homem. Então está deixando claro que há uma distinção. Outra coisa importante: o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O texto deixa claro que a alma é algo independente das forças físicas. A alma é a consciência, é o raciocínio, é aquilo que eu estou consciente, né? E o texto deixa claro que há uma diferença entre o corpo e a alma. Outra coisa, o texto que eles usam muito,
Eles dizem aqui que nós vamos logo interpretar esse texto. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, nota bem, aqui deixa claro que há uma distinção. Aqui deixa claro que é uma distinção, independente de das interpretações. O pó volte à terra, que o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Agora, nós vamos interpretar esse texto quando uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a si mesma. Nós não podemos interpretar esse texto somente no Velho Testamento, somente com base no Velho Testamento. Nós temos que interpretar esse texto em relação a toda a Escritura. E o que diz a Escritura no decorrer dos outros textos? Nos outros textos, falam que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vamos ler Hebreus 9, 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Olha, esse depois disto, notem que o texto grego aqui, meta de tuto, essa partícula coesiva tuto, se refere ao verbo no infinitivo, né? Morrer uma só vez, ou seja, depois de morrer, depois disto, o juízo, é o juízo. Então está demonstrando que depois da morte segue-se o juízo. Mas não fica só isso. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1:23, o apóstolo Paulo em Filipenses 1:23 diz, ora, de um e o outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Olha só, notem, estou constrangido dos dois lados, né? Aqui tempo sumiu, tendo o desejo para partir e estar com Cristo. São duas coisas juntas, né? Cai, né? Estando o desejo para partir, o desejo de partir, na língua portuguesa, e estar com Cristo, são duas coisas, partir e estar com Cristo. Não tem como dizer que fica dormindo. Paulo tem um desejo de partir, né? Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Então, quando o texto de Eclesiastes diz que volta para Deus, porque se tornou alma vivente. Ora, o sopro do Senhor se tornou alma vivente. Não ficou somente sopro. Se tornou alma vivente e volta para Deus. Assim também como o ser humano, vai haver a ressurreição. Então esse pó também, ele voltará ao corpo, porque haverá ressurreição tanto dos vivos como dos crentes, como dos descrentes. Então, dizer que não tem base bíblica, mas tem muita mesmo, né? Tem muita mesmo. Vamos continuar. Do corpo, mas depois morre. Mas isso é tão sem fundamento quanto imaginar uma alma que sai do corpo e não morre. E essa revelação de almas humanas vivendo fora de corpos humanos, ela não existe na Bíblia. Ela tem um pedigree lógico, ela tem um pedigree... Só para a questão bíblica, né, que vocês colocaram, só vocês não debater com vocês, porque eu nem tenho condição de fazer isso. Mas é só vocês talvez colocassem qual a perspectiva de vocês sobre, então, o texto de Mateus 10:28. Que diz para não ter sei. Ele, inclusive... Nunca mais que matam o corpo e não podem matar a alma. Se a alma não pode sobreviver à morte do corpo, é o que ele acabou de dizer. Porque aquele que mata o corpo mata a alma. Exato, mas esse próprio... Eu posso responder essa rapidinho, depois eu passo por... Eu sei que o Nelson está louco para responder, mas eu quero só responder essa rapidinho. É que a primeira vez dela em ao vivo, você nunca respondia ela. A alma morre, diz assim, temo porém aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo, né? Porque a alma ali não é no sentido platônico, a alma é um ser vivo completo. Aquele Jesus falou assim, temo aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, é aquele que pode destruir você por completo, porque nós não cremos que a alma é o ser humano por completo. Jesus quer dizer o seguinte, não temos aquele que pode te matar e acabou, porque todos nós passaremos pela ressurreição pelo juízo, mas temos aquele que pode destruir completamente, que é Jesus no caso. Ele fala, temos aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo.
Ele diz que ele pode fazer perecer, ele pode fazer morrer alma e corpo. Não é verdade? Deixa eu só responder sobre isso, porque, assim, eu vou fazer uma pergunta. Nesse texto específico, alma ali, ele estaria com... A alma ali seria uma substância que Deus colocou no homem. Todos os textos bíblicos que a palavra alma aparece, ela aparece no sentido de um ente. Se os outros quiserem responder também, fica à vontade, ou não. Só para a gente continuar. O que o texto... Realmente eu não sei responder isso, mas olhando assim, só o versículo, tá? Sim. Mas é claro que está diferenciando, né? Depois nós vamos ver, claro que está diferenciando corpo e alma. Está claro isso. Parecendo aqui, algo sobrevive quando o corpo morre. Sim. Se você não quiser chamar de alma, não tem problema. O que o texto está dizendo é o seguinte: alguém pode fazer mal com o seu corpo, mas não te afetar. Certo. Entendeu? Porque senão o texto ficaria sem sentido. Porque na lógica de que quando o corpo morre acabou tudo, então aquele que pode fazer mal para o corpo, eu devo temer aquele que pode fazer mal para o meu corpo. Sim, deixa eu responder então. O que acontece é que alma na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, muitas passagens, centenas delas, vai estar como significando vida. E Jesus, no Novo Testamento, ele vai ampliar o significado para a vida eterna. Tem muitos textos falando disso. Só para não dizer que eu estou inventando isso, tirei da minha cabeça, né? Vamos para alguns versículos adiante, esse daí é Mateus 10, 28, vamos para o versículo 39, olha o que vai dizer, apenas 11 versículos depois. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Veja que aqui está vida, né, se você for na tradução em português. Só que você vai no grego, está lá psique, que é a mesma palavra, a alma, que é traduzida lá por alma em Mateus 10, 28. Agora, quando Jesus fala quem acha a sua vida, a perderá, ele está falando o quê? Está falando da vida presente. Só uma observação, tem alguém fazendo barulho no microfone? Enquanto eu estiver falando, vocês podem se mutar, aí depois se desmuta de novo, tá? Bom, então a primeira parte do verso, quem acha a sua vida, a perderá. Que vida é essa? É a vida presente, certo? A vida terrena. Então, se a gente quiser viver para as baladas, para as curtições da vida aí, para o pecado, você vai perder. Mas você vai perder o quê? A vida eterna. Calma que a gente já vai chegar lá. Ele continua. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. A encontrará o quê? Qual que é o objeto aqui do texto? Justamente a vida. Só que vida aí no grego, como eu mostrei, é psique, é alma. Ou seja, aqui claramente está falando da alma, não como elemento, não como uma coisa que a gente possua dentro do nosso corpo, da nossa natureza, mas sim como uma vida apóstata, uma vida eterna que a gente vai obter após a ressurreição. E aí, sobre essa questão da ressurreição, a gente pode abordar mais para frente, né? E eu estou mostrando só um versículo, mas tem vários deles. Por exemplo, Lucas 21, 19. É perseverando que vocês obterão a vida. Qual vida é essa? É a vida presente? Claro que não, porque a gente já está vivo, né? Então como é que vai obter a vida? Está falando da vida futura, a vida eterna. Só que olha que coisa, você vai no grego, está lá psique, alma. Ou seja, Jesus estava literalmente falando, é perseverando que vocês obterão a alma. Agora, será que alguém vai literalmente obter uma alma fantasmagórica, imortal, que vai estar na nossa natureza? Claro que não, porque a gente, se fosse assim, a gente já teria, né? Para os imortalistas. Então aqui claramente ele está falando da alma enquanto vida eterna, um representativo da vida eterna. Bem, gente, aqui tem muitos erros exegéticos, né? Erros mesmo, porque a palavra usada para vida eterna sempre será a palavra zoe, né? Existem várias palavras para a vida, né? O zoe e o psique, usado no Novo Testamento, né? O bios é pouco usado, mas o usado para a vida eterna é o zoe, e a vida eterna é diferente do psique, da alma. A alma é o ser vivente, o ser, ou seja, é a consciência, né? A parte imaterial consciente. Então o Elias, ele colocou um texto que eles realmente não podem sair e mal interpretado por eles, né? Por exemplo, quando diz não tem mais o que mata o corpo e não podem matar a alma, aqui está provando a imortalidade da alma. Se eles querem uma prova da imortalidade da alma, está nesse corpo. Aí eles, não, mas isso aqui é um só. Mas o texto está deixando, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Está claro isso. Aí ele para sair dessa dificuldade, ele diz assim, não, porque vai perecer tanto a alma como o corpo. A palavra, o verbo grego apolume, aqui o verbo grego apolume, é usado no sentido
de sofrimento. Sofrimento. Nós podemos ver vários textos. Por exemplo, em Lucas, né? Lucas, vamos ver aqui o texto, vamos lá. Aqui, né? Lucas 15:6, que diz aqui: e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Esse verbo aqui no particípio, né? Ou perdido, está aqui, a minha ovelha, porque achei, reorontou, probaton multo apololos, né? A minha ovelha que estava perdida. Minha ovelha vem do verbo apolume, né? Outro versículo muito conhecido, que é João 3,16. João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. É o verbo apolume, que está em relação com vida eterna. A palavra aqui tem a vida, zoe, é que ele está confundido vida eterna com psique. Não, vida eterna sempre é usado com zoe. O texto que ele diz que lá na frente, né, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, né, que ele fala de Lucas, no verso 30, vamos ver lá, Lucas, aqui em Mateus 10:28, que no verbo... aqui, 39, né, que é no verso 39, que diz aqui, ó: aquele que achar a sua vida, perecerá, né, a perderá, que é o verbo apolume, o mesmo verbo. E aquele que perder a sua vida por causa de mim, acha-la. Ou seja, aqui não é vida eterna, porque se for vida eterna, vamos usar a lógica. O ímpio vai perder a vida eterna, porque diz que ele vai perder a vida, perderá, né? Então, isso não tem nexo. A vida eterna é diferente do psique. O texto que ele falou de Lucas, né, de Lucas, que fala que achará a sua vida, a palavra psique, achará a sua alma. É o mesmo que Jesus falou aqui. Quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Ele falou vida, mas ali seria melhor alma, traduzido, que é psique. Aí João capítulo 12, verso 29, deixa claro a diferença entre alma. João 12, 25, 29, 12, 25, está aqui. Aqui. Aquele que ama a sua vida, psique, notem que aqui é psique, perdê-la-á. E aquele que odeia, aborrece a sua vida, que é psique, neste mundo, guardará para a vida, zoe aionium, vida eterna é só usado com zoe, não é usado com psique. Quando Jesus diz achará, que essa alma terá a vida eterna. Aqui João deixa claro, achará para a vida eterna, Então o texto de Mateus 10, 28 não tem como sair, né? Temei antes aquele que faz perecer tanto a alma, tanto o corpo, faz perecer tanto o corpo, como a alma no inferno, fazer sofrer, perecer. O verbo grego apolume, fazer perecer. Então, aqui não destruir totalmente, aqui é perecer, sofrimento no inferno, pelo contexto, no inferno, pelas várias palavras de Jesus sobre o inferno eterno, onde haverá choro e ranger de dente. Então, esse texto não tem como sair, porque não pode matar a alma. Ora, mas que coisa sem nexo. Diz aqui, se a alma faz parte do corpo, então como é que não pode matar a alma? Se mata o corpo, se a alma está no corpo, mataria também a alma. Então o texto deixa claro que não pode matar a alma, porque aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo,
será o Senhor, será o Senhor. Mas vamos ouvir mais, né? Que é muito comum e usual para a alma. Eu não vou me estender muito, mas tem vários outros textos que Jesus vai usar a mesma coisa, a mesma forma. Então, para resumir, se a gente vai ver o pensamento que Jesus tem sobre o assunto, ele não está falando que o corpo morre e a alma sobrevive depois da morte enquanto substância material fantasmagórica, mas sim que não é para ter medo daqueles que podem colocar um fim apenas à nossa vida presente, à nossa existência atual, né? Mas não podem tirar a nossa vida eterna. Ela não pode fazer nada em relação ao nosso futuro. Antes, é para a gente ter medo daquele que pode dar um fim, tanto à nossa vida atual, como também nos privar da vida futura. Mas é claro que não é isso que Jesus está dizendo. Jesus diz: não temer aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Ora, se alma é vida eterna aqui, o sentido não é esse. Porque ele faz perecer tanto no corpo como a alma. Ele vai fazer perecer a vida eterna dos incrédulos? Se a alma for vida eterna, aqui é totalmente um texto monstruoso. Quer dizer, Deus vai fazer perecer tanto o corpo como a vida eterna. Vejam, gente, como esses amados não sabem interpretar. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos continuar. Da vida eterna. E, aliás, esse sentido é bem problemático para os imortalistas, porque se a alma aqui for realmente entendida como uma substância imaterial, imortal, que Deus colocou no homem, como é que o texto pode falar que ela vai ser destruída junto com o corpo no inferno? Aí é um problema, né? Porque é um texto que é usado para provar a imortalidade da alma, que se for a alma ali mesmo, então tá refutando, né? Tá provando, na verdade, que o único relacionamento. Como eu falei, o verbo apolumi quer dizer sofrimento também. Né? Sofrimento. O próprio filho pródigo, quando fala, vou mostrar aqui capítulo 15, verso 6, Lucas 15, verso 17, vamos ver. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro? Esse verbo morrer é o verbo apolumi, apolumai. Eu pereço, eu sofro de fome. Ego delimo apolumai. Eu sofro. Então o verbo apolumi é sofrimento. Eles precisam saber isso. Mas enfim, fica à vontade. Você tá mutado, Elias. Não sei se quem quiser fazer. Ah, tá, devolveu para mim. Sim. Não, beleza, entendi a perspectiva. E aí só colocar só mais duas aqui, só para... Porque eu acredito também que outras pessoas vão colocar na frente também. Só aquela passagem de interpretação de vocês sobre aquela passagem de Apocalipse, das almas, né, no altar, de pessoas que morreram, vieram da grande tribulação, e a parábola do rico e Lázaro. Mas só a perspectiva de vocês mesmo, se quiser até já me tirar, eu vou não questão de debater, não. Só entender a perspectiva mesmo. E perspectiva sobre essa palavra é uma parábola, uma alegoria. Deixa só o Ezequiel Gomes responder que ele... Eu me mutei sem que ele estava o tempo sem falar. Fica à vontade, Ezequiel. Responde aí sobre qualquer das perguntas que ele fez. Faz o seguinte, fala sobre a parábola do rico e Lázaro, que depois eu quero comentar das almas de baixo altar. Tá, o que acontece é assim, Elias. Quando você estuda Lucas capítulo 16, a história do rico e do Lázaro, ela está presente no meio de algumas outras parábolas. E aí já fica um pouco claro que o texto ali é um estudo, vamos dizer assim, é uma história, um fundo moral para ensinar alguma coisa importante para os discípulos, não para ser tomada de forma literal. Algumas pessoas não gostam de admitir isso, porque tem o nome de Lázaro, e aí isso não é uma coisa muito comum no universo das parábolas. Então eles tentam levar isso para o literal e ter toda uma explicação de que ali então se conta uma história real de que quando as pessoas morrem, elas são levadas na forma de almas ou para o céu ou para o inferno. No caso, o mendigo vai para o inferno, aliás, para o céu, e o cara que era rico, morava perto dele, vai para o inferno. Acontece que o primeiro problema é que o texto de Lucas 16 não fala que isso acontece às almas, nem do ladrão, nem do rico, nem do mendigo. Então, essa ideia de que ali existe uma ideia do que acontece com a alma das pessoas depois que elas morrem é uma inferência sobre o texto.
Em nenhum momento da narrativa existe a ideia de que eles vão em forma de alma, né? Eles morrem e vão para XYZ lugares, como se não se explica de que forma eles vão. Metade da sua natureza se desprende da outra metade, e aí essa metade que é alma vai para X lugar. Isso é uma inferência que se faz, isso não está presente no texto. Se a gente tem que fazer uma leitura literal do texto, não pode colocar sobre o texto o que não contém no texto. Mas, além de tudo, o que acontece? Toda a narrativa do texto, ele inclusive tem por objetivo e por contexto as questões físicas, né? O rico que está em tormento, ele tem vontade que alguém encoste na língua dele com uma gota de água para aliviar aquele sofrimento. Peraí, essa não é a linguagem da alma. É a linguagem do corpo, é a linguagem da língua, é a linguagem de um sofrimento, vamos dizer assim, literal, físico. Porque, por exemplo, assim, na ideia de que a alma é uma entidade imaterial, ela não tem língua, ela não tem dedo, ela não tem corpo, ela não tem nada dessas características. E mesmo que você pressupor, tipo assim, um fantasminha na forma humana, como se tivesse tipo a língua carnal e a língua imaterial, você está fazendo uma inferência também muito doida, na real, no final das contas. E o ensino real da parábola tem que ver com cuidar dos pobres e dar razão e atenção a esse aspecto do ensino de Moisés e dos profetas. Então a ideia basicamente é o seguinte: existem pessoas ricas que estão ignorando as pessoas pobres à porta da sua casa. E lá na lei de Moisés, e lá na palavra de Deus, se diz que isso não deve ser feito. Você deve amar o próximo, você deve cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, etc, etc, etc. E se no final você ignorar os pobres, pode ser que o pobre vá para o céu e você vá para o inferno. E aí, qual que é a ideia da moral da parábola? Chega lá o rico que está em tormento, ele diz assim: mas Senhor, deixa eu voltar dos mortos e avisar os meus parentes para ele não ignorar os pobres e não vir para o tormento. Aí como que Jesus responde? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E mesmo que alguém ressuscitar dos mortos, se eles não ouvirem Moisés e os profetas, eles não vão dar motivo, vamos dizer assim, eles não vão obedecer o que Moisés ensina. E aí, Elias, olha o que acontece, cara. Jesus vai ressuscitar dos mortos daqui a pouco, e muitas pessoas, mesmo assim, não vão dar crédito a isso. Muitos judeus vão rejeitar a mensagem de Jesus ressurreto dos mortos. E, acima de tudo, quando você estuda Moisés e os profetas, Moisés é aquele que ensina sobre a mortalidade da alma, assim como os profetas. Então, por exemplo, você tem trocentas mensagens no Pentateuco e nos profetas que afirmam a morte da alma. O próprio texto de Gênesis 2:7, ou o Gênesis capítulo 3. No dia em que dela comer, certamente morrerás. É o oposto do tipo, vocês têm uma natureza imortal, não importa o que aconteça. Então, no final, o ensino da parábola do rico e do Lázaro é: acredite em Moisés e nos profetas, com um foco especial em cuidar dos pobres. Toda a alegoria de que um vai para o céu, o outro vai para o inferno, um está em tormento, o outro está em prazer, é só para, inclusive, ilustrar algumas verdades a respeito da salvação, até porque antes da aniquilação da alma vai haver um sofrimento dos perdidos e as pessoas salvas terão prazer. Então esse elemento ele é real, vamos dizer assim. O ponto é que ele não é eterno, não existe nenhum ser humano ímpio que tenha uma alma imortal que vá sofrer estas penas por toda a eternidade, até porque a Bíblia contém o conceito de penas proporcionais. Então, aquele que sabia a vontade do Senhor e não fez, ele vai tomar mais açoites do que aquele que não sabia e não fez. Então, o que isso implica? Isso implica que a pena é proporcional, então não existe pena. Bem, vamos por partes, porque ele já entrou em outro assunto. Vamos à parábola. Minha gente, notem bem, esse amado disse que o texto não diz que são almas. Vamos lá, o texto não diz que são almas, então é o quê? Vamos lá, Lucas, 16, 22, Acontecer, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos. Ele foi levado pelos anjos, com certeza não foi o corpo. O que foi levado pelos anjos? Isso fica claro que seja a parte imaterial, a alma. Não diz, mas fica claro. Ou ele pode dizer qualquer outra coisa, mas a Bíblia fala da alma.
ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico, e diz o texto, foi sepultado. O texto o verbo está claro aqui que foi sepultado. Então, já demonstra que o Hades aqui não é o sepultamento, porque são duas coisas distintas. Morreu o mendigo, ele foi levado pelos anjos. O que foi levado pelos anjos? O corpo que não foi. Independente, não tem um nome alma, mas fica claro pelos outros textos que é a alma. Morreu também um rico e foi sepultado. Minha gente, vejam como o erro doutrinário vem com desculpas muito infantis, que realmente só aceita que uma pessoa com uma mente infantil, porque o texto está claro aí. O texto está claro. E manda Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua. Meus amados, existem as figuras de linguagem. Aqui é uma parábola, figura de linguagem, molhe a ponta do dedo e refresca a língua. Isso é uma hipérbole. É como se ele dissesse, por favor, me peça para ele pelo menos fazer alguma coisa por mim. Pelo menos molhe a ponta do dedo e me refresque a língua. Se ele sabia que tinha um grande abismo, é claro que ele está pedindo ajuda, né? Pedindo para que Lázaro o ajudasse. Ele estava completamente sem conhecimento. Ele estava pedindo a Abraão, que representava Deus. O judeu não falava o nome de Deus facilmente. Então ele colocava o nome de Abraão. Por isso que ele dizia o reino dos céus. Então, vejam bem, é que molhe, isso é uma hipérbole. É como se dissesse, rapaz, pelo menos molhe a ponta do teu dedo refresca a minha língua, que eu estou morto de sede. Isso é uma hipérbole, isso é uma figura de linguagem. Ele tem que saber isso, certo? Então, aí ele diz o seguinte, que olha, vejam bem, se ele admite que se tivesse alma, ele aceitaria, então ele admite que a palavra alma, né? Mas está claro, se ele disse que se tivesse, aí ele aceitaria, então ele demonstra que essas descrições são importantes para o texto. Outra coisa, ele fala de moral da história. Minha gente, eu trabalho com literatura. Eu sou professor de letras, do curso de letras, e trabalho com literatura. Vejam bem, não existe moral de uma história se aquilo não for verdade. Se não houver uma verdade. Se não houver uma verdade, pelo menos ideológica. Eles precisam demonstrar algo que seja verdadeiro. Então, se nós dissermos que não há um sentido, que isso não é verdade, então, onde está a moral? Como é que isso pode ser moral para mim se eu digo que isso aí não existe? Se isso foi simplesmente uma alegoria de quê? Que eu posso... Não, mas o texto está deixando claro da imortalidade da alma. O texto está deixando claro. Ele falou, mas aí está dizendo que a moral da história é que aqueles que não ajudarem os pobres podem ir para o inferno. Mas onde ele viu isso? No texto. O rico indo para o Hades. Então ele tem que admitir isso. Vejam a lógica. Vejam a lógica. Outra coisa, ele falou que, aí ele vai lá para Gênesis e diz que Deus falou, no dia que dela comeres, certamente morrerás. Eles comeram, mas não morreram. A morte ali é espiritual. Morte espiritual. Então, Deus está deixando claro ali que o juízo da morte é morte espiritual. Tanto é que eles foram separados de Deus e foram expulsos do jardim do Éden. Essa é a morte espiritual. Né? A morte tem vários aspectos da morte. A morte física, a morte espiritual, que está mesmo sob a ira de Deus, e a morte eterna. A morte eterna. Então vamos voltar para eterna para ninguém, cada um vai sofrer a medida da sua culpa e vai ser aniquilado. Então, as imagens ali que dão a impressão que o rico e o Lázaro, eles são entidades fantasmagóricas, imortais, imateriais, sofrendo eternamente no inferno ou sendo abençoado eternamente no céu, é mais uma leitura que, exagera as imagens do texto
ignora a mensagem central do texto, que é acreditar em Moisés e nos profetas, e se tem que acreditar nos Moisés e nos profetas quanto a cuidar do pobre, por que não vai acreditar em Moisés e nos profetas quando os profetas dizem que a alma morre? Os profetas não disseram isso, não. Eu demonstrei para vocês textos que demonstram claramente a diferença entre corpo e alma, certo? Corpo e alma. Então, os profetas não disseram isso, é somente na cabecinha dele, né? Que já vem da cosmovisão. Por exemplo, era um profeta. A alma que pecar, essa morrerá. Aí nessa hora não funciona? Nessa hora eu não posso acreditar no profeta? Porque se esse é o ensino da parábola do rico e do Lázaro, acredite em Moisés e nos profetas, você tem que acreditar que... Minha gente, quando a Bíblia fala em alma, é uma metonímia. É como se falasse cabeça de gado. Isso é uma metonímia, é uma figura de linguagem. Várias almas foram salvas do incêndio. Isso é uma metonímia, referente a todo o ser humano. A alma que pecar, essa morrerá. Está falando da morte por causa de pecados que Moisés instituiu como pecado capital. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Está falando no todo. A alma consciente. Porque o cadáver, ele não vai fazer nada. Mas o homem consciente. Ou seja, o homem que tem um corpo e que tem alma. A alma que pecar, essa morrerá. Simples. A alma peca, a alma morre. E uma alma, para ser imortal, ela teria que ser sem pecado. E aí, como é que alguém seria atormentado como alma eternamente no inferno por pecado se a alma não tem pecado? Porque se a alma pecar, ela tem que morrer. Então, no final das contas... Minha gente, olha só que coisa. A alma não tem pecado. Claro. A alma que está falando é a consciência, o homem, o ser humano. A alma que pecar, o todo, o homem todo, que tem alma. Essa morrerá. Está falando do homem. O homem todo peca. O corpo, alma e espírito. O homem todo peca. E está falando do corpo. Do corpo. A alma que pecar, essa morrerá. Inclusive, isso leva para a morte espiritual. Tanto é que a alma que pecar, aquele que morrer no madeiro, é maldito. Ou seja, ali Moisés está falando da morte física. Da morte física. A morte física. Mas não está falando da morte da alma. A morte física. A alma que pecar, no sentido todo, essa morrerá. Mas, claro, sai da metonímia. A metonímia é o homem pecador. Né? O homem pecador. Morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Não está dizendo que a alma vai morrer. Não vai morrer. A lógica imortalista, ela cai diante do texto, ainda que Lucas 16 seja um texto muito usado para isso, quando ele é tomado de forma, assim, muito literal, mas aí, por causa desses motivos, a gente entende que não se... Minha gente, Mateus 10, 28 e Lucas 16, não tem quem tire. Podem rodar no texto, podem dançar, podem fazer... Não tem que tire, não tem que tire. Mas vamos continuar. Fazer uma leitura desse tipo, tá bom? Certo, agora eu vou responder aquela lá do como é que chama? Das águas de baixo altar. Só deixando claro que daqui a pouco eu vou, mais pra frente, eu posso aprofundar um pouco mais na questão da parábola de Lázaro aí também, alguns pontos. Beleza. Eu já responder isso aí, depois se alguém perguntar de novo, porque eu tô vendo muita coisa nos comentários aqui ainda, que eu tenho que responder, cara, não dá pra deixar passar não. E se quisesse que entrar os caras... Calma aqui, Ralf, vamos dar prioridade para quem tá aqui na sala, depois a gente pega... Não adianta não, tem gente aí que é muito corajosa para falar no chat, mas não sobe, né? Então vamos dar prioridade. Claro, é verdade. Deixa eu... Quem me chamou? Oi, fala. Se quiser já me tirar, pode, não tem problema não. Eram as perguntas que eu tinha para fazer. Deixa eu só te responder sobre as almas de baixo altar, depois eu já coloco outro. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá compartilhado. Deixa eu ver. Tá, beleza. Bom, isso aqui é um argumento que os imortalistas vão pegar para falar que é literal. As almas debaixo do altar vão estar aí no quinto selo, né? Havia debaixo do altar as almas que haviam sido mortas por causa da palavra de Deus, o testemunho, etc. Ele fala, tá vendo? Tem alma lá no céu, né? Bom, eu quero mostrar duas coisas aqui. Primeiro, todos os selos aqui de Apocalipse 6 se passam na terra, eles não passam no céu.
Olha lá, vamos ver um por um. Olhei, diante de mim estava o cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava o arco, e foi dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando abriu o segundo selo, ele está aqui, em primeiro lugar. Esse cavaleiro, ele estava cavalgando no céu? É claro que não, a tribulação se passa na terra. Aí vamos lá, segundo selo. Então saiu outro cavalo e tira vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Esses homens aqui, eles estavam matando uns aos outros no céu? Claro que não, estava acontecendo na terra. Vamos continuar. Terceiro selo, eu vi o ser vivente falar, venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão a balança, então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifica o azeite e o vinho. O que é isso aqui, 1 quilo de trigo por 1 denário? É a inflação que está ocorrendo na época, né? Ou seja, os preços aumentando em decorrência da fome que está tendo na terra. Então, isso aqui, obviamente, não é uma inflação celestial, né? Está falando também de algo que acontece na Terra. Vamos lá, vamos continuar. Abriu o 4º selo e o ser vivente disse, olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre o quarto da terra para matar pela espada, fome, pragas e por meio dos animais selvagens. Aqui está mais claro ainda, né? Um quarto da terra, não está falando do céu. Calma que aí vem o 5º selo, vamos para o 6º. Houve um grande terremoto. Quando abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, a lua tornou-se vermelha, etc. As estrelas caíram sobre a terra, e etc. E os ricos, todos poderosos, vão esconder-se nas cavernas e rochas das montanhas. Isso acontece onde? No céu? Na terra. Na terra também. Ou seja, todos os selos aqui claramente estão falando de coisas que acontecem na terra. Aí na cabeça dos imortalistas, o que acontece? Não, o 5º selo é o único que acontece no céu, onde tem almas fantasmagóricas espremidas debaixo de um altar, gritando em alta voz por vingança em pleno céu. É a coisa mais, assim, desculpa, a interpretação mais patética que alguém poderia fazer esse texto. E pior, se a gente vai no contexto, a gente vê que todo o contexto ali está cheio de figura alegórica, né? Por exemplo, vamos pegar um versículo antes. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Alguém acredita que o cavalo é literal? Não. O cavaleiro chamava-se Morte. Peraí, alguém acredita que realmente tem uma morte personificada igual nos quadrinhos da Marvel? Acho que não, né? E o Hades o seguia de perto. O Hades para os imortalistas é um inferno. O inferno está literalmente cavalgando, seguindo de perto a Senhora Morte. Claro que não, né? Então, para eles também é figura de linguagem. Foi dado poder sobre o quarto da terra para matar pela espada, fome, pragas e animais selvagens. Também pouca gente vai achar que um quarto é literal também, né? Tem que ser exatamente o quarto. Ou seja, todo o contexto aqui, o verso anterior é claramente figurado. Inclusive, se a gente vai para o verso seguinte... olha o que vai falar. O sol ficou escuro como tecido, a lua ficou vermelha como sangue, estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Mas a gente sabe que as estrelas são maiores do que o próprio planeta. Se a estrela caísse literalmente na terra, nem ia existir apocalipse mais, ia acabar tudo ali. Ou seja, tanto os versos anteriores como os seguintes estão repletos de figura de linguagem, de alegoria. Agora, na cabeça deles, não. A alma ali, não, essa daqui tem que ser uma alma fantasmagórica que está lá, se espremida debaixo do altar, gritando por vingança em pleno céu. É uma coisa horrenda, uma interpretação como essa, né? Enfim, tem várias outras coisas que eu queria apontar aqui, mas eu não quero ficar no monólogo. Talvez futuramente outras pessoas venham trazer esse assunto. Aliás, só para terminar aqui, rapidinho. Olha o que mais que ele vai falar aqui. Depois de falar, vai dar... aqui. Então cada um deles recebeu uma veste branca. Ué, mas espera aí, não é alma imaterial, incorpórea, fantasmagórica? Como é que a alma vai vestir uma veste branca, né? E foi dito que esperasse. Aqui a NVI, ela vai erroneamente traduzir como esperasse. Mas se você vai no grego e a ACF, ela vai traduzir assim, vai estar a palavra para repousassem, que é a mesma palavra que é usada para o sono dos mortos. Deixa eu ver onde está. Que os imortalistas dizem que é só pro corpo, né? Mas aqui diz que repousassem ainda um pouco do tempo. Quem é que está repousando aqui? É a própria alma, né? Que o texto claramente fala das almas. Né? Então a alma tem veste branca, ela dorme lá também no céu, né? E ela está gritando lá por vingança, sendo que ela já tinha sido vingada, porque ela já estava no céu, né? Não tem nada que... Imagina alguém chegar no céu para ter tudo do bom e do melhor e ainda está preocupado com vingança contra inimigos dele. É uma coisa absurda isso. Então, assim, é muito nitidamente uma figura de linguagem. E qualquer pessoa iria naturalmente interpretar dessa forma se não fosse pelo desespero e arranjar alguma base para a doutrina deles, né? Bom... Minha gente, um problema da heresia é exatamente passar textos claros. Uma das características da heresia é não perceber textos claros. E aí, esse texto, verso 11, está muito claro, meus irmãos, está muito claro. Que diz, então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Claro que isso aqui é uma linguagem das almas que estão no céu, então elas têm vestiduras brancas, mostrando que elas estão glorificadas, ou seja,
elas são santos, né, que foram justificados por Cristo, a imagem de vestes brancas, né? E lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até, ele não leu isso, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Aí ele diz aqui, repousasse, o verbo grego anapau, que realmente na atualizada é repousar. Isso aqui é repousar, mas o sentido aqui é esperar, porque eles estavam conversando, falando. É que eles esperassem anapau, repousassem no sentido, esperassem. O Senhor Jesus falou muito, os apóstolos falaram muito do sono da alma, né? Esperassem. O texto diz, irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. Eles não levam em conta. Irmãos, isso que é patético. Eu vou dizer, uma interpretação dessa, olha, qualquer pessoa deveria rejeitar. São pessoas leigas. Ao meu ver, são leigos. São leigos de interpretação, de texto, que está claramente dito aqui. O sentido aqui é que eram pessoas que foram mortas. Está claro. Vamos continuar. O Helsi falou que queria comentar mais sobre a parábola de Lázaro. Fala aí, Helsi. Então, agora não. Deixa pro caso de alguém perguntar de novo sobre ela. Porque provavelmente, vão perguntar sobre ela de novo mais pra frente, aí eu detalhe sobre ela. Eu tô pegando algumas informações aqui para o caso de não deixar nada passar. Mas, não, ao resumo de tudo é que ele simplesmente a parábola não passa uma parábola. Se for interpretar literal, vamos pegar a parábola de árvores falando no livro como sendo literais, né? Mas vou falar mais depois quando alguém perguntar de novo. Vejam bem, que eles falaram sobre a parábola das árvores, mas lá não é parábola. Né? Vejam bem, é um apólogo. O texto não diz que é uma parábola, é um apólogo. Há uma diferença entre fábula, apólogo e parábola. Vejam bem, parábola são coisas que existem, são coisas que existem e que traz uma história, que traz um simbolismo por causa da sua história. Eu vou demonstrar isso para vocês. Lá, por exemplo, aqui, que Juízes 9:7, diz aqui. Avisado disso, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, em alta voz clamou e disse, ouvi-me, cidadão de Siquém, e Deus os ouvirá vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, disseram a oliveira, reina sobre nós. Aqui não está dizendo que é uma parábola, aqui é um apólogo, tanto é que diz aqui, apólogo, que claro que não está na Bíblia, mas eles reconheceram que é um apólogo, ele não é uma parábola. Parábola é o que está em Ezequiel. Eu vou mostrar aqui Ezequiel capítulo 17, verso 2. Olha o que diz aqui. Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. E diz assim, Deus, uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano, levou a ponta de um cedro, arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e levou para uma terra de negociantes, na cidade de mercadores, e deixou. Vejam que é uma coisa que acontece, que existe. Uma águia que pegou uma ponta de um cedro, levou para outro lugar, né? Não tem nada de árvore falando, porque isso é um apólogo. Uma fábula e apólogo é uma coisa, parábola é outra coisa. Você não vai ver uma só parábola de Jesus, nenhuma só parábola na Bíblia, onde árvores falam, onde animais falam. Não, Jesus fala de coisas que existem. O semeador, a semente que semeia, né? A ovelha perdida que o pastor vai, né? As virgens, as 10 virgens, certo? E Jesus falou então do grande trono branco, que ele vai separar no último dia, de Mateus 25, como se fossem as ovelhas, o seu povo, e alguns como se fossem os bodes. Vai dizer que não vai existir isso? Então Jesus está falando de algo que existe, Lá em Juízes é um apólogo, não é uma parábola. Eles dizem que é parábola, mas não é parábola. Mesmo assim, lá em Juízes está falando de algo que existe, que as árvores existem, mas
É um apólogo, não é parábola. Parábola é algo que existe. Então Jesus está falando de uma parábola de coisas que existem. Jesus está falando, senão não tem sentido, não tem moral. Então vejam a diferença entre um apólogo, uma fábula e uma parábola, que é totalmente diferente. Certo? Eu falo sobre. Beleza. Valeu então, Elias. Forte abraço, obrigado pela participação. Espírito maligno, pode ser um anjo, que em Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores, é pneuma, espíritos ministradores, e pode ser o fôlego de vida, né? Pode ser fôlego de vida, pode ser, então, as palavras, a norma hermenêutica, ela tem que ser interpretada no seu contexto, né? Então, o livro de Eclesiastes, por exemplo, eu tenho muita coisa para falar do que vocês falaram, por que eu discordo, né? Com base hermenêutica, né? Primeiramente, a parábola do rico e do Lázaro, não está explicada, não. Não está explicada, não. Porque, veja bem, a parábola significa, apesar de ser uma parábola, eu concordo que seja uma parábola, mas não significa coisas que não existem. A parábola do semeador, Jesus usa coisas que existem. Existe semeador, existe semente, e Jesus existe os pássaros. Quando Jesus fala que Lázaro estava em tormento, o texto original grego ali é contínuo, estando em tormento, é um particípio, ou seja, é algo contínuo. O texto deixa claro que o rico estava em tormento, certo? E é claro que usa-se uma figura de linguagem como metonímia, molhar a ponta do dedo, e usou Abraão porque o judeu não falava o nome de Deus facilmente, então colocou-se Abraão, mas se você olhar na parábola, Abraão era onisciente, porque Abraão sabia todas as coisas, Abraão tinha o poder segundo o rico, de colocá-lo de volta aos seus familiares. Então, a parábola deixa claro ali que havia uma consciência, que havia uma imortalidade, certo? O sentido é bem claro, esse não se pode dizer uma lição como Lázaro foi levado pelos anjos. Minutos falando sem parar, e eu sei que você fala bastante, porque você já participou de outras lives aqui, então se você puder passar a palavra para outra pessoa responder esse ponto, depois a gente continua, senão você vai ocupar os 12 minutos aí e não vai nem ter tempo da gente falar mais, né? Quem quer responder sobre isso? O Helson? Muitos rabinos, inclusive, usavam elas para contar histórias que não tinham nada a ver com a realidade. Me diga uma. Mário, eu vou ter que te mutar se você continuar interrompendo. A gente não te interrompeu, como você está falando 4 minutos falando sem parar. Você versões em outros povos, e que não era incomum rabinos fazerem isso, pegarem histórias contadas em outros povos e mudar o final dela. E existem 4 versões da parábola de Lázaro. Tem uma versão Talmud, tem uma versão egípcia tem favorecido, que passava muitas dificuldades e tal, e um homem rico, abastado, e que quando eles morriam, os papéis se invertiam. Um ia pro tormento e um ia... Tem 4 versões da faculdades e tal, e um homem rico, abastado, e que quando eles morriam, os papéis se invertiam. Um ia pro tormento e um ia para um próprio... Ele não percebe que isso já demonstra que os judeus criam em uma alma, né, imortal, algo imortal, né?
Se havia no Talmud, é sinal que os judeus criam. O pobre ia para a glória e o rico era para o tormento. Invertia a situação após a morte. Tem 4 versões da parábola mais antigas que a parábola do rico Lázaro. Jesus... Mas nós estamos aqui com o texto inspirado. Nós queremos saber o texto inspirado, que está em Lucas. Não importa o que houve, né? O texto inspirado demonstra exatamente que havia, né? Que houve, né? Lázaro subiu, né? Para o seio de Abraão, que é o paraíso. Precisava de ensinamentos judaicos e algumas das suas parábolas usava. Não dá para estender agora aqui, porque tem uma lista. Ele pegava de conceitos de histórias que eram conhecidas, que não eram criadas por ele. Ele já pegou outras histórias para contar. Ele queria ilustrar o final. A parábola do rico Lázaro, ele estava querendo passar uma mensagem que não tem nada a ver com questão de vida após a morte, é porque ela já existia em outros povos, inclusive. Ele só mudou o final dela, para poder passar a mensagem que ele queria passar ali, que tinha a ver com a questão da incredulidade do povo ali que não cria. Tanto que o rico é representado como os fariseus e os 5 irmãos como se fossem outras 5 seitas que tinham ali. Mas, gente, olha a base hermenêutica desses amados aí. Eles se baseiam, o significado da história, de dos textos que, vamos dizer, que os textos rabínicos, o Talmud, tudo bem, para ajudar na historicidade, como nós vamos ler textos que tem, né? Tudo bem, mas a interpretação do texto tem que partir do próprio texto, que Lucas escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, e foi isso que Jesus falou. Foi isso que Jesus falou. Ele não falou o que está no Talmud, ele falou o que está no contexto desta parábola, certo? Acerca do rico e do Lázaro. Entre o eu posso só, desculpa te interromper, antes eu quero passar para Ezequiel, mas antes eu vou fazer uma pergunta para o Mário. As parábolas onde árvores falam e conversam entre si, também a gente pode usar como base para definir uma doutrina de árvore falante? Não, claro que não, mas existem árvores. Então, por que parábola onde existem árvores, não existem? Fala, significa que... Então, mas existe alma, mas não alma fantasmagórica. Existe alma, mas não alma imortal. No Novo Testamento... Você me perguntou. Então, exatamente isso. Você falou exatamente o certinho. Existe alma, existe árvore, mas não existe árvore falante. Existe alma, mas existe alma imortal fantasmagórica. É isso, é exatamente o ponto. Não, a relação está completamente errada. Além de eu dizer que ali não é uma parábola, é um apólogo. A parábola é o que está em Ezequiel, que está bem claro que é uma parábola, que a águia que leva um pedaço, né, de madeira, né, significando Babilônia, né, certo? Ali não é uma parábola, mas não se pode falar que porque as árvores falam, ali a alma e o espírito, a alma não exista. Está bem claro, corpo e alma. Está bem claro, corpo e alma. E ali está falando de Lázaro e do rico. São duas pessoas, dois personagens, que não é uma, ali em Juízes, não é uma parábola, é um apólogo. Parábola é algo que existe. Não tem um exemplo que eles possam dar com o nome parábola que não seja com coisas que existem. Não tem. Que os deuses estavam corretos por crer na imortalidade da alma na época de Jesus, é crer que a revelação de Deus progressiva veio através de homens pagãos. Poxa, Deus não revelou para Moisés, para o profeta, para pagão que nunca sequer crer no Deus de Israel. Deus revelou para ele, passou para ele a crença da revelação da imortalidade da alma. Isso é ridículo, é absurdo. Faria isso dos seus profetas, porque ele sempre passou as mensagens e revelaria através de um homem pagão, cara. Nunca, não teve realidade da alma antes de Platão. Não tinha isso, cara. Sim, gente, os judeus criam em anjos. Eles criam em anjos e espíritos. Eles criam sim
Entendeu? Se for, existe. Esse existe. Então, veja bem, os textos dos profetas, eu vejo, deixa claro. Por exemplo, eu vou falar do texto de Eclesiastes, capítulo 9, que ele falou. Se você observar o contexto, ele fala dos animais, o animal morto e vivos, está falando de uma pessoa morta. Uma pessoa morta não tem consciência mesmo. Ali está falando do morto. Mas do cadáver, está falando do cadáver, amigo, ali. Não está falando que a alma... Mário, peraí. Eu vou só citar um texto para você, aí eu vou ter que mudar, tá? Porque aí já tá bastante tempo aqui, eu estou computando aqui, 13 minutos já passou. Mas deixa eu só pegar aqui o último texto aqui para encerrar. Eclesiastes 9:10, vai dizer, tudo que tiver a mão, porque você falou que aqui tá falando só do defunto, né, do corpo. Tudo quando tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento. Então, mas peraí. Mas se você vai no hebraico ali, onde está escrito sepultura, está Sheol, que é justamente o lugar onde os mortais falam que a alma vai depois da morte. Então tá falando da alma aqui, não tá falando do corpo. O Sheol pode ser tanto a sepultura, segundo o contexto, como um lugar de tormento. De onde qual lugar do Antigo Testamento então vai falar que o Sheol do Testamento, já que você está definindo o Sheol conforme a conveniência? Tem vários. Fala. Peraí, Salmo 49, 14. Como ovelhas são postas à sepultura, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles amanhã. A sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Onde está isso aqui, gente? Mas Deus unirá minha alma do poder, está falando do lugar de tormento. Quê? Sim. Qual parte do texto? Ele está comparando a ovelhas. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consume, a sepultura, aqui é a palavra hebraica, é o lugar em que habitam, mas Deus... Mário, isso é um tiro no pé o que você está citando aqui. Porque aqui, deixa eu te falar rapidinho. A sua formosura se consumirá na sepultura, que é Sheol no hebraico, ali está falando justamente do corpo, que vai, com o passar do tempo. Deixa eu falar. Com o passar do tempo, o corpo vai se decompondo e, obviamente, a formosura vai passar. É só disso que o texto está falando. E vai comparar com ovelhas. Será que a ovelha é imortal também? Para ser colocada na sepultura? Não, ele está comparando com as ovelhas. Como é que pode? Ovelha, a morte se alimentará, e está falando também de... Vamos analisar esse texto aqui. Veja bem. É verdade que aqui na Bíblia corrigida está um pouco escrito diferente, né? E a sua formosura, a sepultura se consumirá, né? Que na atualizada aonde a sua formosura se consume, a sepultura é o lugar que habitam, por não ter mais onde mora. É claro que aqui é numa linguagem, né, que sepultura aqui é Sheol, né? Onde a sua formosura, a sepultura se consumirá. Aí é claro, por que dizemos que é o lugar de tormento? Pela relação que Davi fala no verso 15. Mas Deus remirá minha alma do poder da morte. Essa morte aqui não pode ser a morte física. Não pode ser a morte física. Por quê? Porque senão Davi estaria dizendo que ele seria imortal, ele não morreria, e não é o caso. Remirá a minha alma do poder da morte. Mas isso aqui é na ressurreição, mas o poder da morte é o quê? A degeneração. É o poder da morte. Nós só vamos vencer quando Jesus voltar, certo? Onde está a morte, a tua vitória. Mas ele diz, remirá a minha alma do poder da morte, e ele diz aqui que eles estão no Sheol, onde eles habitam no Sheol. Eles habitam, a figura, uma linguagem onde eles estão. Habitar implica em uma estadia contínua. Mas não tem somente esses textos, né? Nós vamos ver outro texto que fala, né,
do Sheol como uma condição de tormento. Salmo 9:17. Os perversos serão lançados no inferno. Aqui é Sheol. Sheol, tanto a corrigida tem... O tradutor não tinha como colocar aqui sepultura. Ele colocou inferno. Os perversos serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Olha, se isso aqui for sepultura, não tem informatividade no texto. Então, se só os perversos que vão para a sepultura, claro que aí seria um absurdo. Os perversos serão lançados no Sheol, no inferno, e todas as nações se esquecem de Deus. Aqui está claro que o Sheol é um lugar de tormento. Vamos ver outro texto, Jó 21:7, que diz aqui: como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos. Ó, Jó, que é os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos. No verso 13, ele diz aqui: passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Em paz. Ora, se aqui a palavra hebraica é Sheol, se nós dissermos que essa sepultura se isso aqui é uma sepultura realmente, né? Então não há informatividade nenhuma no texto, porque os ímpios, eles prosperam muito bem, porque em prosperidade, em paz, descem a sepultura. Então não tem diferença nenhuma, mas o que Jó está dizendo é que eles passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem ao Sheol, que é um lugar de tormento. É isso que Jó está demonstrando aqui: como vivem os perversos, envelhecem, ainda se tornam mais poderosos, seus filhos se estabelecem na sua presença. Aí ele vai falar que eles descem em paz ao Sheol, né? São estes o que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Ele explica, claro, que dá para demonstrar que é o lugar de tormento. Mas tem outros textos, vamos ver outros textos aqui. Provérbios 5:4. Provérbios 5:4 diz: mas o fim dela, da mulher adúltera, é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes, os seus pés descem à morte. Bem, aqui já está falando de morte. Morte, e claro, fica subentendida a sepultura. Os seus passos conduzem-na ao inferno. Ou seja, a palavra inferno aqui é Sheol. Conduzem ao Sheol, ao inferno, né? Conduzem ao Sheol, ao inferno. Então, para demonstrar que é Sheol aqui, Sheol, então notem que aqui é um lugar de tormento. Seus passos conduzem ao inferno. Vejam, outro texto, nós temos Deuteronômio 32:22, Deuteronômio 32:22, que diz: porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra e suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno. Ou seja, aqui é Sheol. Deus está dizendo que o furor dele vai até no mais profundo do inferno, né? Veja aqui Provérbios 9:17, que diz assim: as águas roubadas são doces e o pão comido, as ocultas e agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. Veja, aqui já está falando de morto, que os seus convidados estão nas profundezas do Sheol, inferno. Aqui demonstra claramente que é um lugar de tormento. Em Jó 26:6 diz: o além está desnudo perante ele e não há coberta para o abismo. Aqui está uma relação entre o Sheol e a palavra hebraica Avadon, que para o grego é Abaddon, né? E Avadon quer dizer destruição. O além, aqui é o Sheol, está desnudo perante ele e não há coberta para o Avadon, né? Que é a destruição. Agora, vamos pensar um pouquinho. Se isso aí for, se o além, se esse Sheol aí for sepultura, quer dizer que Deus é muito limitado, porque está falando que a sepultura está desnuda perante ele só olha até a sepultura.
Mas aqui o texto deixa claro que o além, o Sheol, o lugar de tormento, está desnudo perante ele, está claro, né? E nós vemos aqui Provérbios 15, 11 também. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Novamente aparece Sheol e Avadon, que quer dizer destruição, né? E quanto mais o coração dos filhos dos homens. Vejam que se for só a sepultura, não tem como comparar com o coração dos filhos dos homens, que só Deus sabe. E aqui está a relação entre Sheol e Avadon, né? Nós vamos ver também que eles disseram que os judeus não tinham nenhum documento, que os judeus se falavam, né? Que, vamos ver aqui, o que eles de uma figura de linguagem, né, a personificação, a morte se alimentará deles, os retos serão domínio sobre eles da manhã, a sua formosura possuirá a sepultura, a habitação deles, mas Deus remirá minha alma. Veja que está no contexto, então, mas do poder da sepultura. Então, é justamente... Peraí, deixa eu falar. Ó, você está argumentando aqui a sua formosura se consumirá na sepultura, aqui está falando do inferno, é isso que você está argumentando, né? Está falando exatamente disso. Do inferno aqui. Tá, então vamos lá. 3 apontamentos que eu quero fazer. Primeiro, ali ele está comparando com ovelhas. Ovelhas vão para o inferno? Não. Então isso aqui já mata o argumento. Segundo, o que vai para a sepultura é justamente o corpo, que aí vai se consumir. Está falando de seres humanos. Deixa eu falar, então, por isso mesmo. O que acontece quando o corpo se decompõe? A sua formosura se perde. É só isso que o texto está falando aqui. Só você que está vendo o inferno nesse texto. Aí olha o que o texto está falando. Olha o verso seguinte. Você citou o verso seguinte é mais matador ainda. Porque fala aqui, ó. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, que é Sheol no hebraico, pois me receberá. Será que o salmista foi para o inferno também? Não, detalhe, mais. Futuro, remirá a minha... Mas o texto está dizendo exatamente que remirá é comprar, comprar. Ele remirá a minha alma, ou seja, não vai deixar exatamente ele ir para o inferno. É o contrário, ele está dizendo o contrário do que o salmista está querendo dizer. Então, aqui você está falando que é túmulo, mas aqui você está falando que é inferno. Que lógica que tem isso? Não, é inferno mesmo. Eu estou falando inferno. Então o salmista ele foi para o inferno depois que ele morreu. Ele disse que Deus remirá a minha alma do poder. Deus remirá. Deus não deixará. Então ele foi para o Sheol, mas Deus iria remir ele da ressurreição. Ele está no futuro, amigo. Óbvio, porque no futuro... O texto está no futuro, Mário, porque a ressurreição está no futuro. Sim, ele remirá minha alma do poder do Sheol. Exato, porque ele iria ressuscitar, e sair do Sheol, por isso. Não. Aqui não implica em ressurreição, porque o poder, se fosse o poder da morte, né, se fosse realmente sepultura, Davi morreu. Davi morreu e foi... o seu corpo está totalmente, vamos dizer... se transformou em pó. O poder da morte, somente Jesus não teve o poder da morte, porque Jesus ressuscitou, né? Mas todos os homens, né, com algumas exceções, passaram pela morte. Davi estava falando da morte espiritual. Gente, que confusão que você está fazendo, cara. Meu Deus. Deixa eu jogar uma coisa aqui, Romário. Deixa eu jogar uma coisa. A Bíblia foi escrita para nós salvos ou para os ímpios? Para quem? O público-alvo é quem? Para o justo, certo? Para nós, né? Para nós. Quem é o público-alvo ali, para quem se refere? Eclesiastes 9 diz que todos nós, sem exceção, quando morremos, vamos para o Sheol. Todos. Para o Sheol, para onde tu vais, não há mais indústria, não há entendimento mais nada. E esse texto está dizendo que todos vão para o Sheol, inclusive todos vão para o inferno. Depois que eu falei que a palavra tem que ser
Tá falhando aqui, não sei se foi o vídeo lá, ou aqui a internet daqui, eu acho que é a internet daqui, mas eu falei que eu disse que a palavra tem que ser acompanhada do seu do contexto. Sheol também quer dizer sepultura. Mas tem Mas ali fala que a alma vai pro Sheol, então a alma vai pra sepultura também, é isso que tá argumentando? Então você concorda com a gente? Também Então você quer dizer concorda com a gente? inferno. Sheol quer dizer lugar de tormento. Então Davi, deixa eu falar, Helson. Então Davi foi pro inferno depois da morte. Porque ele fala que a alma dele Sheol. A internet remirá a minha alma do tormento. Porque ele seria ressuscitado. Meu Deus, Eu tava falando do inferno, Mário. Meu Deus do céu, Mário. Davi foi ressuscitado antes de ir pro túmulo, né? Deus. Cara, meu Deus. Ó, aqui, ó, Salmo 33. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste minha vida. Ali tá falando justamente no hebraico, tá falando de Salmo 33. Tá falando justamente do Sheol no hebraico. E de Nefesh. Ou ele é túmulo, ou ele é inferno. Como é que os justos vão pro inferno depois da morte? Sim. Sim. A Bíblia deixa claro que depois da morte segue-se o juízo. Sim, depois da morte. Não, você estava usando aquele texto para falar que ele ia para o inferno depois da morte. Está escrito, depois da morte, os ímpios, eles estão em tormento. Você está mudando agora o tema, você está mudando o assunto. Eu fiz uma pergunta específica para você. Tem vários textos que falam que a alma de todos vai para o Sheol na morte. Você está argumentando que Sheol é inferno. Sheol então pode ser sepultura. O que tem tudo bem. Então a alma vai para a sepultura. Então a alma vai para a sepultura. Mário, você não tem como fugir disso. Ou o Sheol é a sepultura, ou... Eles não entendem que o Sheol pode ser tanto sepultura, isso vários teólogos falam isso, tanto sepultura como lugar de tormento. Como lugar de tormento. O Sheol é tanto sepultura, lugar, né, como lugar de tormento. Isso depende do contexto. Depende do contexto. Tá claro? Se o texto fala que a alma do justo vai para o Sheol, então ou está falando que a alma vai para a sepultura ou que ela vai para o inferno. De um jeito ou de outro, você está perdido. Que isso, rapaz? Que isso? Pode não falar mais nada, não. Eu vou passar. A alma do justo vai para o Sheol porque todos vão para a sepultura, mas jamais o texto, como eu mostrei para vocês, os ímpios vão para o Sheol. Os ímpios vão para o Sheol, como eu mostrei os textos para vocês. Então é claro que todos vão para a sepultura. Davi estava dizendo que remirá minha alma do poder da morte. Ou seja, ele não vai passar pela morte, a morte espiritual, conforme Gênesis. Certamente morrerás. Está bem claro. Bem claro. A outra aí, porque já está em 20 minutos já aqui, tá? Valeu, Mário. Obrigado. Bem, depois disso, eu não mostrei a parte, mas disseram que ele mostrou uma parte que os judeus não criam em espíritos. Mas olha o que diz aqui, a vida cotidiana nos tempos de Jesus, Henry Daniel Rops, na página 217, eu quero ler para vocês aqui, que diz aqui, Daniel Rops, ele viveu muito tempo na Palestina, então ele escreveu um livro com muito detalhes sobre a cultura da Palestina. E aí diz, na época de Cristo, então, muitos judeus não criam que o futuro do homem depois da morte, ficasse limitado ao Sheol tradicional. Vejam o que ele diz. O anjo da morte diz um midrash sobre o Salmo 40, leva a alma ao julgamento. Se o morto tivesse vivido de acordo com a lei, haverá um apelo, abrir lugar para este justo. Caso contrário, a alma é rejeitada, pois não deixarás a minha alma na morte, como o Salmo 15 declara. Imediatamente modificou-se o conceito de Sheol. No livro de Enoque, era o lugar que devorava os ímpios, onde os anjos Miguel, Gabriel, Rafael e Fanuel lançavam os perversos
a fim de sofrer eternamente. No livro de Enoque, eles conheciam o Sheol como lugar onde devorava os ímpios. Era conhecido dos judeus. Minha gente, olha, eu quero dizer para vocês que essa ideia da mortalidade da alma é só realmente para quem não conhece Bíblia, quem não conhece teologia e nem hermenêutica, né? Mas quem conhece um pouquinho não entra nessa não, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe.